Olá pessoal, boa noite, paz a todos. Quero cumprimentar os brasileiros dessa nossa pátria amada, ultrajada, violentada Brasil. Dias difíceis, né? E que faremos nós? Eu já tenho dito publicamente que o Congresso Nacional tem que parar o Supremo Tribunal Federal. A cada dia, uma decisão que causa espécie na população é divulgada pela imprensa. Há um tempo atrás nós falávamos só de Alexandre de Moraes, que é um juiz arbitrário, é um ser que não sei nem como adjetivá-lo, não é? Mas ele tem prazer em ser o que ele é, um algoz, né? Um tirano. Mas até ontem um senador, que era ministro da Justiça, agora está no exercício do cargo de senador e que vai tomar posse no Supremo Tribunal Federal, da tribuna do Senado ele disse, olha, é o Dino, né? Eu falo com tranquilidade porque eu fui para as ruas no dia 10 de dezembro para dizer Dino não. Mas ele disse, olha, não é Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal. E ele tem razão, porque as decisões de Alexandre de Moraes, por mais absurdas que sejam, elas têm sido referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sua quase totalidade, exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques. Os demais estão ali todos concertados e sob o comando, é triste dizer isso, né? Que nós temos ministros da Suprema Corte do país sob o comando de um outro ministro, o ministro todo-poderoso Alexandre de Moraes. Pois bem, hoje nós nos deparamos com mais uma ação da Polícia Federal em vários endereços, né? Mas tendo como alvo principal, indiscutivelmente, o presidente Bolsonaro, que aliás já foi agravado quando da busca e apreensão do seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, mas o mandado saiu, mandado itinerante, e foi atingido na casa do genitor. Eu tenho ouvido e assistido muitas manifestações de parlamentares, do povo, manifestações de, olha, vamos fazer isso, ou fizeram isso, apontando o que já foi feito. Gente, os abusos do STF e do TSE, que é um puxadinho, é um anexo, um apenso do Supremo Tribunal Federal, nós já sabemos. Vamos ficar discutindo o passado? Só se for para contextualizar. Nós temos que discutir, são ações concretas para interromper essa escalada autoritária, abusiva, absurda que está acontecendo no nosso país. A solução, ela deve estar dentro do Congresso Nacional. Os senhores parlamentares, deputados e senadores receberam a nossa procuração. Nós dissemos, olha, os senhores nos representam. Nós somos o poder, mas nós estamos dando a representação para os senhores exercerem esse poder em nosso nome. O Congresso está fazendo esse papel? Quem deveria fazer o controle direto é o Senado Federal. Vai fazer? Não vai. O senhor Rodrigo Pacheco é um moço fraco. Ele vai passar para a história como zero, né? Por a sua omissão, pela sua conivência com tudo que está acontecendo. Temos ali meia dúzia de senadores guerreiros, uma meia dúzia, não passa disso também não, que vai lá para a tribuna, que confronta, e na Câmara um quantitativo bem expressivo de parlamentares que têm mostrado que exercem o seu mandato com a confiança que foi depositada pelo povo. Então a primeira ação, ela deve ser do Congresso Nacional. Eu já tive a oportunidade de dizer a alguns parlamentares que o Congresso Nacional deve parar
obstruir 100% as suas atividades, parar totalmente. Até quando? Até quando o Supremo Tribunal Federal voltar a cumprir a Constituição. Não adianta essa historiazinha de Rodrigo Pacheco, vou fazer a PEC para mandato de ministro do STF. Vai adiantar o quê? Adiantar o quê? Atinge os atuais ministros, abusadores? Não, não atinge. É para os futuros. Então, na prática, para nosso dia a dia hoje, não resolve nada. Então, como o Congresso, se o Congresso não reagir, e parece estar dando... Enfim, nós já não estamos acreditando mais, a solução, meus conterrâneos, é o povo parar esse país. Você vai me dizer, mas Sebastião, nós vamos para a rua para sermos vigiados, que aliás o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, criou um grupo aí, ele próprio anunciou, um grupo para monitorar as pessoas. Instrumento próprio das ditaduras, das piores ditaduras. Porque na ditadura você já espera que isso aconteça. Mas num país que se diz democrático, você não espera uma atitude dessa, vindo de uma corte que é uma corte administrativa, mas infelizmente foi colocada na Constituição como sendo um tribunal superior. Não é isso? Então, como faríamos essa paralisação? Eu vou tratar disso no final com vocês. Eu vou encerrar propondo essa paralisação para o nosso país. Qual a razão de tudo isso que está acontecendo conosco? De termos 2.000 pessoas presas, processadas, que aliás 3 já morreram, 2 por ação ou omissão direta do senhor Alexandre de Moraes, e 2 com tornozeleiras eletrônicas que foram fazer serviços inapropriados para a sua atividade e se acidentaram e morreram. Isso é público, isso é público. A razão de tudo isso, amigos, está na falta de confiança nas pessoas que apuram os votos, que contam os votos. Nós vamos tratar daquela máquina, deixa aquela máquina para lá. O grande problema é a ausência da contagem pública de votos. Porque criou-se um mito de que, sem qualquer trocadilho com o nosso ex-presidente lá, mas criou-se um mito de que o voto é secreto. E o voto não é secreto. O exercício do direito ao voto, isso é secreto. Mas o voto não é secreto. Tanto ele não é secreto, que o seu resultado final é apurado e divulgado. Agora, a grande questão é que entre o exercício do direito do voto pelo eleitor e o seu resultado final, não há um conhecimento. O que sai de A, você não sabe o que chega em B. Então, eu estou me aprofundando no estudo dessa matéria e vou somar forças com o procurador Felipe Jimenez, do Mato Grosso do Sul, que é um estudioso sobre a matéria, para nós levarmos verdadeiramente o princípio da publicidade, que consta do artigo 37 da Constituição Federal, prevalecer, para que os votos da população sejam contados publicamente. Não é essa mentira de voto impresso, como o atual presidente do Supremo Tribunal Federal foi anunciar em uma palestra das muitas que eles fazem no exterior, mas por sorte tinha uma brasileira lá para dizer isso é mentira, na cara dele, isso é mentira, não é? Então, essa aqui é a raiz de todo o problema, a contagem pública de votos. Então, se o Congresso Nacional tivesse, além de paralisar para botar um freio nessa desordem, deveria começar como prioridade os projetos que já estão lá no Congresso. Um é o 943, sob a relatoria do deputado Medeiros, do Mato Grosso, não é? E o outro projeto, são 3 que estão lá sobre os presos do 8 de janeiro, que é tudo uma decorrência, Eu vi na decisão de hoje que tem que chamar de juiz, né? Alexandre de Moraes, citou novamente os inquéritos 4781 e o 4874. O primeiro diz respeito a fake news e o segundo das milícias digitais. São um inquérito, o primeiro começou em março
de 2019. Vai chegar a 5 anos esse inquérito. E não para, não para. O 4874 foi prorrogado por mais 90 dias. Olha, precisa de mais umas diligências. Não acaba. E o Ministério Público fica calado. Tem as suas atribuições capturadas pelo Supremo Tribunal Federal e fica calado. Aliás, o Procurador-Geral da República disse que cabia ao Ministério Público, ele falou isso de 8 de janeiro, propôs castigos necessários ao Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, infelizmente, não está preocupado em propor prova para que as pessoas se defendam, que é propor os castigos, porque o Ministério Público já embarcou na narrativa do senhor Alexandre de Moraes, que já determinou na sua decisão que afastou o governador do Distrito Federal, quais seriam os artigos do Código Penal e citou até a lei de terrorismo. Pois bem, está se atribuindo ao presidente da República uma série de ações que ele teria, ao presidente Jair Bolsonaro, não é? Uma série de ações que ele teria cometido com seus auxiliares. Primeiro, eu vou tomar como reserva essas afirmações porque o senhor Alexandre de Moraes já por 2 vezes citou fatos inexistentes para proferir decisões. Citou no caso da apreensão do deputado Carlos Jordi e também na apreensão do deputado Ramagem. Então pode ter na sua decisão mais uma afirmação que não corresponda 100% com a realidade, mas a imprensa, uma grande parte da imprensa já tomou isso como verdadeiro. Eu, por exemplo, tomei como verdadeira a afirmação dele, porque ele afirmou que seria vítima do enforcamento. Por isso que nós, os advogados do 8 de janeiro, já entramos com o pedido de suspeição para que ele saia do processo. Mas ele se diz vítima até de um enforcamento e continua julgando essas pessoas. Pois bem, quando o presidente da República ele pode invocar o artigo 142 da Constituição e ele pode editar uma GLO. A GLO está prevista na Lei Complementar 97 de 99, com mais 2 alterações por 2 outras leis complementares, 117 e 136. E também no decreto 3.897 de 2001. Eu vou um pouco além porque hoje foi falado também em estado de sítio. O estado de sítio, ele está previsto no artigo 137 da Constituição Federal. Mas o que diz o estado de sítio? O presidente da República, para decretar o estado de sítio, ele necessita obrigatoriamente, ele pode decretar, ele necessita ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que estão elencados no artigo 89 da Constituição e 91. Aí diz aqui, vou no 91, porque trata diretamente do estado de sítio, diz o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam os membros natos. Aí vem aqui a relação: vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro da Justiça, ministro da Defesa, Relações Exteriores, Planejamento, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e depois vem a competência. Veja, para a decretação do estado de sítio, haverá de ser consultada obrigatoriamente essas entidades e essas pessoas que eu acabei de citar. Aí eu volto para o artigo 137. Eu estou passeando aqui pela Constituição, que eu espero, a Constituição está aqui, ó. Eu espero que uma parte dela esteja em vigor. Quando vai tratar do estado de sítio, diz o presidente da República, ouvido essas pessoas, pode solicitar ao Congresso Nacional autorização. Então veja,
A Constituição estabelece que o presidente da República pode solicitar autorização ao Congresso Nacional para decretar estado de sítio e também o estado de defesa, que está no artigo 136, ouvidas outras entidades. E o artigo 84 da Constituição diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República. Inciso 9, decretar estado de defesa e estado de sítio. Perceberam? Então, como é que o presidente da República, se entender que algo de anormal está acontecendo no país, procede? Ele solicita ao Congresso Nacional. E como é que essa solicitação é feita? Imagine que vai ser decretado, chega a essa conclusão, decretar estado de sítio. Será que sai da cabeça do presidente da República? Vou decretar o estado de sítio e no outro dia está no Diário Oficial? É assim que funciona? É claro que não, meus conterrâneos. Ele tem que consultar e conversar com seus auxiliares. Ele tem que dialogar com seus auxiliares, inclusive da questão da conveniência, da oportunidade, das consequências. Ele vai consultar quem? Consultar o desembargador Sebastião Coelho? Imagina, eu era desembargador na ativa, ele ia consultar a mim para estado de sítio? Evidente que não. Ele iria consultar, teria que obrigatoriamente consultar os seus auxiliares. E como é que consulta os seus auxiliares? Por gestos? Conversando, não é isso? Então, essa falação que está hoje, olha, era minuta de não sei o que, tal. E se tivesse uma minuta, e daí? E daí? Tinha uma minuta, olha, realmente entendemos que é caso de decretar uma GLO, ou de decretar um estado de sítio, ou estado de defesa. Inclusive tem uma minuta, que não apareceu a minuta ainda, né? Essa minuta está como as imagens lá do aeroporto de Roma, né, Alexandre de Moraes? Que o senhor não mostra. O senhor é vítima, mas não mostra. Onde ele atinge, o senhor não mostra, não é? E onde está a previsão de tudo isso? Está no artigo 359 do Código Penal. O artigo 359 do Código Penal, ele estabelece o título diz, dos crimes contra as instituições democráticas. E vem o elenco, vocês já estão acostumados com isso, em razão dos presos do 8 de janeiro, não é? Tem que estar elencado, não é? Um crime para acontecer, para ter a persecução penal, eles têm que estar elencados no ordenamento jurídico. Não há crime sem lei anterior que o defina. Eu volto novamente para o Alexandre de Moraes, porque esse ser, eu não sei nem se posso chamá-lo de ser humano, porque ele não tem humanidade. Ele não tem humanidade. Mas esse ser, quisesse esse cargo de ministro, ele disse na comemoração que fizeram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, ele disse, olha, quem for para a rua comemorar o golpe, as palavras dele, é crime e pode ser preso. Onde está previsto? Ele que foi lá comemorar o golpe, infelizmente dentro do Congresso Nacional, e dizer que não quer apaziguamento, que não quer que essa nação tenha paz. O apóstolo Paulo, para os cristãos, ele diz, olha, quando depender de vós, tendes paz com todos. Quando depender de mim, eu quero ter paz com todos. Agora, eu não posso ficar esperando paz de alguém que quer guerra comigo. Se alguém quer guerra, nós temos que nos preparar para a defesa. Para a defesa. Eu disse já no dia 30 de novembro de 2022, numa audiência pública no Senado Federal, convocada pelo senador Girão, que é um grande senador que bem representa o povo do estado do Ceará, eu disse que se o presidente Bolsonaro, naquela oportunidade, convocasse, editasse uma GLO para fazer cessar os abusos praticados,
Alguns iriam dizer que era golpe, e eu disse não, seria um contragolpe, porque o golpe ele está sendo dado por quem descumpre a Constituição regularmente, todos os dias. Essa Constituição é um detalhe para esses senhores, é apenas um detalhe. Eles fazem absolutamente tudo que eles querem. E olha que o Dino ainda não chegou lá, hein, gente? Foi perguntado ao Dino várias vezes lá no Senado, na sabatina, o senhor julgaria processo de Bolsonaro? Ele escorregou, ele sempre tem uma manobra bonita, uma fala bonita. É um comunista treinado, né? Comunista treinado, vocês sabem como é que funciona, né? O comunista treinado, ele chega numa reunião, fala tudo ao contrário e não se abala, ele fica passivo, toca o terror, descontrola todo. Então o Dino é um comunista treinado que foi orgulhosamente colocado no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos ficar parados diante de tudo isso? Eu ia comentar no dia 15 de janeiro uma decisão sobre o agronegócio. Foi no dia que saiu a busca e apreensão do deputado Carlos Jordi. Mas os fatos atropelaram, mas eu vou tratar dessa matéria, porque a paz no campo ela já acabou. Vocês têm recebido os vídeos aí das invasões que estão acontecendo. Muito bem, eu vou voltar a um passado não muito distante. Eu fiz uma live despretensiosa no dia, salvo engano, 6 de julho do ano passado, e eu disse que o objetivo de tudo isso era chegar a um momento para a prisão do presidente Bolsonaro. Alguns disseram, Sebastião, que exagero, e eu falei naquela oportunidade, olha, os fatos estão mostrando. E hoje, essa decisão, ela é um prenúncio, né? Já não pode entregar passaporte, não pode sair do país, proíbe o maior líder da oposição desse país, o maior líder popular da oposição desse país, de se comunicar com o presidente do maior partido da oposição ao qual ele é filiado. Então nós temos um líder político que não pode se comunicar com o presidente do seu partido. Vi agora há pouco, parece que um parlamentar aí do governo atual, do consórcio de governo do presidente Lula com o Supremo Tribunal Federal, já pediu até uma medida contra o próprio partido. Muito bem, meus amigos. Algumas curiosidades dessa decisão. Apreender todos os bens de pessoas que estiverem nos locais de busca. Foi um aprimoramento, porque na apreensão do Carlos Bolsonaro isso não estava dito, e até quiseram levar os celulares do senador, do deputado, e acabou que não levaram. Agora não. Agora já está previsto na própria decisão. Uma dessas pessoas que foi presa, eu vou dizer o nome, foi o Felipe. Um parente me ligou, me consultando, enfim, e me disse que o celular da namorada foi levado. Disse que o celular da mãe do rapaz, que eu não conheço, sei nem quem, tem a menor ideia, quem seja, foi levado. Então são medidas atingindo pessoas que não têm qualquer relação com o fato. E mais, eu vi na decisão, vocês têm uma curiosidade, são 135 páginas, apreender qualquer valor acima de 10 mil reais. Então imagine o seguinte, você recebeu o seu salário, ou você recebeu uma indenização, está com o seu dinheiro no banco, não quero deixar no banco, está rendendo nada, eu vou levar para casa. Você faz um saque de 50 mil reais, leva para sua casa. A Polícia Federal chega e diz, olha, é acima de 10 mil, eu vou levar esse dinheiro. Ele diz, mas olha aqui, meu extrato, eu saquei esse dinheiro do banco ontem, é meu, é da minha conta? Não, mas a decisão diz que tem que levar
todo o valor acima de 10 mil reais. Então, meus amigos, isso não está certo. Isso não está certo, isso é uma indignidade, isso é uma afronta. E muitos fatores estão contribuindo para isso. Hoje foram atingidos vários oficiais das Forças Armadas. Por quê? O atual presidente do Superior Tribunal Militar, que eu não vou me dar nem ao trabalho de citar o nome dele, é um brigadeiro. Parece que foi motorista do presidente atual, né? Motorista de avião, parece. Líder, não conheço a pessoa, mas quando o Alexandre de Moraes disse, preste atenção no que eu vou lhe dizer, disse, olha, tem crime militar e crime de militar. Caberia ao presidente do Superior Tribunal Militar dizer, não senhor, aqui não. O militar que cometer crime, ele tem o estatuto próprio, ele é julgado pela Justiça Militar Federal. Seria uma resistência. O que fez lá o senhor presidente do STM? Ah, eu concordo. Ele não tinha nem tomado posse ainda, hein, gente? Eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, poderia ter tido ali uma resistência. Ele foi fraco. Um militar fraco. Um juiz fraco. Mais do que um militar fraco, foi um juiz fraco. O que aconteceu? Toda a investigação que estava sendo feita cuidadosamente pelos zelosos membros do Ministério Público Militar, algumas já em estágio avançado, foram todas levadas para o senhor Alexandre de Moraes, para ele colocar nos inquéritos secretos. Eu fiquei abismado com aquela decisão. Eu até citei um exemplo que envolvia foi noticiado o comandante deixa eu recusar uma ligação aqui, amigos, do comandante militar do Planalto, não sei qual a situação jurídica dele, mas ele teria comparecido ao Palácio do Planalto nos fatos do 8 de janeiro. Então, veja, se ele vai responder, certo? Ele vai responder por crime militar. Um militar no exercício da sua função, sendo julgado pela justiça comum. Então, essa é a realidade. Sim, aí quando foi na posse do presidente do Superior Tribunal, eu entendi tudo, porque ele fez um discurso elogiando o presidente da República e as suas políticas públicas, né? Então eu fui entender tudo, que aquela fraqueza dele em não resistir para afirmar a competência da justiça militar, na verdade era já um alinhamento com o seu ex-superior hierárquico imediato. Pois bem, meus amigos, isso tudo está certo o que está acontecendo no nosso país? Não. Nós que defendemos os valores de Deus, pátria, família e liberdade, vamos continuar de braços cruzados, ou até fazendo uma live como essa que eu estou fazendo aqui, trocando mensagem do WhatsApp, se revoltando quando encontra um amigo. Nossa, que absurdo, isso não está certo. Nós vamos continuar nesse patamar? Não. Eu acho que o Brasil tem que ir para uma paralisação nacional. O empresariado brasileiro, todos, setor de logística, agronegócio, os industriais, o comércio, todos têm que fazer uma união e parar esse país. Por quê? Os senhores podem até salvar os seus bens agora, nesse momento, mas ali na frente não salvarão. Sua casa será invadida, suas propriedades serão invadidas, os senhores serão processados. Se resistir a uma invasão de terra e morrer alguém, olha que crime contra a humanidade, não é?
É o único setor, eu sou muito claro nas minhas coisas, o único setor que eu não concordo com paralisação é o setor de saúde, porque o hospital tem que socorrer aquelas pessoas que estão ali para não morrer, e o corpo de bombeiros para levar as pessoas acidentadas. Fora disso, tudo pode parar. Eu quero ver esse país ficar 30 dias sem produzir, 30 dias sem ter fonte para incidir impostos, para arrecadar os impostos para essas festas que nós estamos acostumados a ver, para financiar, mandar 1 bilhão para um lugar, outro bilhão para outro. Você vai me dizer, Sebastião, por que não vamos para as ruas? Não vamos para as ruas. Bom, isso caberá às lideranças políticas do nosso país fazer essa convocação. Tem um perigo muito grande. Então a paralisação inteligente é todo mundo em casa. Empresário do setor de logística, pare os seus caminhões em casa. Caminhoneiros, pare os seus caminhões em casa. Ou então no posto de gasolina, nada de obstruir estrada, nada de obstruir ponte, nada disso. Em casa. Na Covid nós não ficamos presos em casa? Não foi? Não fomos obrigados? Prefeitos que prenderam moças que foram sentar na praças, uma senhora e sua filha que foi tomar banho na praia, lá no Rio de Janeiro, não foram presas? Não é? Porque tinham que ficar em casa? Então, brasileiro, vamos ficar 30 dias em casa. Vamos parar para ver se o Congresso Nacional acorda. Se os senhores parlamentares acordam. Esses discursos, eu falei para um senador essa semana, falei, senador, os senhores vão na tribuna, aí fica meia dúzia que fica confrontando o presidente do Senado, e tem pelo menos em torno de 30 senadores que realmente são da oposição. Eu queria ver se todos eles que fossem à tribuna, antes de falar, dissesse, senhor Rodrigo Pacheco, o senhor omisso, o senhor envergonha esse Congresso, envergonha esse Senado, o senhor é responsável, que todos que fossem se tratar do assunto falassem isso. Mas chega lá, excelência, novo presidente, você até chama ele de bonito, enfim, fica aquele salamaleque lá, aquela conversa, não é isso? Não é isso? Então, eu estou trazendo aqui uma proposta concreta. Vamos nos organizar e vamos paralisar esse país. Para quê, Sebastião? Para que o mundo veja. Quero ver ficar 15 dias sem embarcar produtos nos portos nacionais para exportar. Quero ver o que a China vai dizer se não receber nossos produtos do agronegócio. Para o mundo enxergar o que está acontecendo aqui no nosso país. Para o mundo enxergar. Enquanto nós dependermos da nossa imprensa local, eles não estão enxergando, imprensa brasileira. Os senhores não estão enxergando o que está acontecendo. Não estão enxergando. Veja, vai se voltar contra os senhores. Vem esse projeto que vão reagitar novamente para as mídias, vai atingir as empresas dos senhores. Isso é momentâneo. Esse lado que está sendo oprimido agora é um lado momentâneo. Isso vai se voltar contra os senhores ali da frente. A liberdade, ela não pode ser dar um jeitinho na liberdade, não é? Falando em liberdade, eu volto àquela decisão absurda do Tribunal Superior Eleitoral que disse, olha, é censura, mas nós vamos aceitar porque é só por alguns dias, e o Supremo Tribunal disse sim. Aquela foi uma decisão que feriu o Estado Democrático de Direito, porque é uma decisão que afrontou diretamente a Constituição. Caberia a prisão daqueles ministros. Tá certo? É fácil ouvir isso, senhores ministros? Não é. Mas é a verdade, os senhores têm que ouvir a verdade. Alexandre de Moraes vai levar esse país à desgraça. Vai levar esse país à desgraça. E nós todos assistindo aqui. Olha que bonitinho esse ministro. Eu disse lá no Senado Federal
Vejam lá, 30 de novembro, está gravado. Mostrei os crimes de usurpação de função pública, certo? Abuso de autoridade, tortura, tudo elencado. Disse aos senhores ministros, no dia 13 de setembro do ano passado, cara a cara, que eles praticaram tortura ao retirar os salários dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Rebateram? Não. Houve a necessidade de uma vaquinha eletrônica aqui em Brasília para o sustento daquelas famílias. Agora, no início do ano, do nada, ele repõe o salário. Veja, olha que bondoso, ele mandou que os militares recebessem o seu salário novamente. Então, gente, isso não está certo. Alexandre de Moraes, meus amigos, eu não gostaria de ficar falando o nome de pessoas aqui, mas tem que ser dito, Alexandre de Moraes, ele, por tudo que já fez, ele precisa perder esse cargo. É uma questão de justiça. Alexandre de Moraes tem que ser preso. Por quê? Por todos os crimes que ele já praticou, por tudo que ele tem feito. Olha, Alexandre de Moraes, o povo cristão não quer sua morte, não. Eu não quero sua morte, eu quero você com muita saúde. Para quê? Para que você pague por tudo que você já fez aqui nesta terra. Tem muito crente dizendo, olha, se não for feito nessa terra, haverá justiça divina. Sim, haverá. Mas até para fortalecer a fé das pessoas, é necessário que as pessoas vejam a justiça sendo cumprida, sendo feita. É isso, meus amigos. Eu acho que, não sei quanto tempo falei, porque esse assunto aqui eu não consigo ver as mensagens e retornar, eu não tenho, mas agradeço a todos vocês que participaram desse momento e aqueles que assistirão posteriormente. E quero dizer a vocês, trabalhadores do Brasil, que eu fui um ajudante geral. Eu fui ajudante geral em oficina mecânica, fui ajudante geral em pintura, auxiliar de pintura, e fui ajudante geral montando bicicletas, não é? Então fui ajudante geral e Deus me permitiu chegar a ser desembargador. Mas se o seu pai morrer como o meu, como ajudante geral, serviços gerais, tenha orgulho do seu pai, porque é um trabalhador. Tenha orgulho, não despreze seu pai. E mulher, você case sim com ajudante geral, porque você está casando com um homem digno, trabalhador. Não case com malandro que vive de vender droga, de dar golpe, ou malandros muito letrados, com doutorados, mestrados, mas que ficam com dinheiro público. Tá bom? Congresso Nacional, reaja. Gente, por favor, fique em casa. Já pensou? Restaurante sem comida? Restaurante sem comida? Não hostilize ninguém publicamente. Nós somos da paz. Eu creio que nós vamos nos organizar para chegarmos ao momento ideal e vou entrar na luta pela contagem pública de votos. Vou trazer para vocês, juridicamente, os fundamentos para a contagem pública de votos e acabar com essa disputa irracional no nosso país. Deus abençoe vocês, dizer a todos que foram hoje vítimas dessa arbitrariedade, que é só o começo, né? É só o começo, que foram vítimas dessa arbitrariedade, que a justiça será feita. Mas se o Congresso não reagir nesse momento, nós vamos esperar junho, julho, agosto, setembro, quando chegar o período da eleição, para essa gente pedir volta. Aí você vai perguntar o que ele fez em Brasília, para combater e invalidar essas arbitrariedades. Forte abraço a todos,
Paz a todos, Deus nos abençoe e força para resistir. A palavra é essa, união, vamos nos unir, resistir e com ações. União, resistência e ação. Abraço a todos, fiquem com Deus.